pessoal, o próximo vídeo está a seguir. Vamos lá! Yes! Aqui tem uma questão muito interessante, né? Que eu estava comentando até um certo ponto com vocês ali. Quando o índice for par, nós temos que ter cuidado com o x, ou o radicando. Esse radicando, ele tem que ser sempre, deixa eu voltar aqui, ele tem que ser sempre, né, maior ou igual a zero. Porque se ele for um número negativo, tá, ele não consegue ter raiz. Por quê? Porque nós temos aqui um índice par. Tá bem? Vamos entender direitinho. Quando for um índice ímpar, o que acontece? Um índice ímpar quer dizer que aqui dentro, né? Então, pessoal, atenção aqui, ó. Quando, deixa eu botar aqui, quando esse radicando aqui for negativo, tá? Se for índice ímpar, não tem problema nenhum, tá? Porque ele é um número que pertence aos números reais, né? E um número negativo com o índice ímpar não há problema nenhum. Porém, quando esse radicando aqui for negativo, tá? E aqui for índice par, não existe. Porque esse valor aqui é um valor menor, né? Menor do que zero. Ok, pessoal? Perfeito? Então, atente-se a isso aí, que é exatamente o que nós temos que perceber e não deixar acontecer. Se acontecer, ele não existe. Ok? Então, repetindo. Se for índice par, tomar cuidado com o sinal. Se for índice ímpar, o sinal não vai interferir nesse caso, tá? Então, quando for par, cuidar com isso aqui. Beleza? Um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 8, né, é igual a menos 2 ao cubo. Né? Vou tentar escrever aqui, mas não dei em bola, né? Então, menos 8 é igual a quê? A menos 2 ao cubo. Isso é assim, por quê? Porque menos 8 é igual a... Opa, desculpa, esqueci o sinal na frente aqui, ó. Ah, não, tá aqui. Vamos voltar. Menos 8 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ai, que coisa feia. Tá? Vamos fazer o seguinte. Menos 2 vezes menos 2, quanto é que é? 4. Lá na multiplicação nós vimos o quê? Sinais iguais, positivo. Tá? 4 multiplicado por menos 2 é igual a o quê? Menos 8. Por quê? Sinais diferentes, menos 4 vezes 2, 8, que é o valor que nós temos aqui dentro. Entendido, pessoal? Então, quando o índice é ímpar,
tá? Se o índice é ímpar, não há problema nenhum com o nosso sinal, tá? Tomar cuidado quando o nosso índice é par. Ok? Então tá muito bem. Deixa eu apagar isso aqui, seguir para o próximo. Não está querendo seguir o próximo porque não tem que fechar aqui. Ok, pessoal, então aqui ó, nós temos uma explicação sobre o módulo, tá? Eu peguei duas definições, né? Vocês vejam aí, existem várias, e eu vou dizer para você o seguinte: apenas matemática módulo, né, é um número real com valor absoluto desse número. O que quer dizer isso? Eu peguei apenas uma representação da internet para a gente poder tentar entender. Por exemplo, quando se pensa em distância, né? Então aqui eu tenho um gráfico, né, que vai de menos 4 a 4, ponto de origem 0. Né? Qual é o módulo, o valor absoluto, né, se eu tiver, por exemplo, uma distância 2 aqui? Se está com positivo, né, de 0 a 2 é simplesmente 2. Então o módulo de 2 é 2. Se esse módulo for menos 2, né? Se for um valor negativo, é o que eu venho dizendo até agora, não pode ser. Por quê? Porque não tem sentido eu dizer que é uma distância menos 2. Tá? Então qual é o valor do módulo? É 2, é o próprio valor absoluto desse número. Né? Então aqui um exemplo diz, ó, a distância de um ponto 4 à origem é 4. Dizemos que o módulo de 4 é igual a 4 e representamos como um módulo de 4 igual a 4. Tá? Então mesmo que seja menos aqui, na radiciação, tá, esse valor passa a ser 4. Tá bem? Então, uma explicação rápida aí para a parte de módulo. Então, pessoal, até agora nós não vimos nada de diferente que nós já tínhamos visto no vídeo passado. Tá? Alguns exemplos aqui para a gente entender um pouco mais essa parte na prática. Então, letra A. Raiz quadrada de menos 9 ao quadrado. Como é que se resolve isso? Né? Então, aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós temos que, quando o radical não existe o número, ele é 2. Nós temos aqui que é menos 9. Tudo bem, é simples aqui, ó. Corta-se o 2 com 2, né? E nós temos o que? Um resultado. Quando é radical e não é lá na equação, né, nós temos em módulo. Já falei para vocês. Módulo. O módulo aqui do radicando, menos 9. Então, menos 9. Porém, pessoal, o que acontece? Tá? O módulo, como a gente viu agora há pouco, né? Ele é o quê? Ele é o valor absoluto. Se ele é o valor absoluto, ele é 9. Então, esse resultado aqui é igual a 9. Vocês estão vendo a diferença? Não consegui fazer a coisa direita aqui. De novo, não. Está aqui. 9. Então, não é menos 9. Seguinte. Raiz quadrada de 3 menos raiz de 2, tudo elevado ao quadrado. Olha as funções lá que a gente aprendeu na parte de expressões numéricas, onde começou a aparecer chaves, colchetes, parênteses. Por isso que a gente brincou lá. Foi por isso que a gente, né, estudou, fez exercício, para ver que cada um deles tem uma função. Então tem regras, né? Então vamos seguir essas regras. Bom, o que acontece? Vamos voltar para cá para mim poder mexer aqui. Ao quadrado. O que é aqui? Ao quadrado. Né? Que é igual aqui. Igual aqui. Cortou-se. Né? Tá. O
que aconteceu? Ficou 3 menos raiz de 2. Porém, como eu falei para vocês aqui, em módulo. Tá? Em módulo. Aí nós temos que raciocinar um pouquinho. Então, pessoal, essa é uma parte mais complexa e vai ser pedido em prova? Não, eu não vou pedir em prova para vocês isso aqui. Porém, isso aqui é básico para o Enem. Então, eu tenho obrigação de demonstrar para vocês como é que se faz. Tá? Então, raciocinem. Lá no Enem, pode pedir para vocês? Podem e vão. Tá? Então, você tem que saber como é que se faz. Então, voltando. Né? A gente, deixa eu apagar aqui. A gente viu que raiz quadrada do termo 3 menos raiz de 2 ao quadrado, né? Simplificando-se os dois, nós vamos ter 3 menos raiz de 2 em módulo. Por que em módulo? Porque lá nas equações, mais e menos. Aqui em módulo, valor absoluto. Vamos pensar um pouquinho aqui. Esse valor aqui é maior ou menor que zero? Ah, pessoal, não tem como saber disso. Tem sim. Se nós pensarmos um pouquinho aqui, ó, raiz de 2. Quanto é que é a raiz de 2? Ah, não sei, não lembro. Tá, mas você sabe o que é raiz de 4? Quanto é que é? 2, né? Raiz quadrada de 4 você sabe. Raiz quadrada de 4 é igual o quê? Raiz. Pode começar a aprender aqui, ó. Raiz quadrada de quê? De 2 ao quadrado. Certo? Quase ficou um 8 aqui, mas é quadrado. Tá bem? Então, se eu cortar o 2 com o 2 daqui, vai ficar igual a 2. Certo? Então, se é 2 aqui, esse valor aqui, desculpa, se raiz de 4 é 2, raiz de 2 é um valor menor. Se é um valor menor, ele é menor que 2. 3 menos 2 é positivo, não é? 3 menos 2 é 1. Se é um valor menor aqui, 3 menos 1, alguma coisa, é um valor o quê? Tipo 1, alguma coisa, então é um valor positivo. Então, ó, pessoal, aqui, ó, ele é maior ou igual a zero. Então, a resposta final simplesmente é 3 menos raiz de 2. Mantém-se o valor. Tá, pessoal? É tranquilo. Isso aqui eu estou colocando de uma maneira bem... tentando ser o mais didático possível para vocês entenderem. Né? Não se preocupem que eu não vou pedir esse tipo de questão numa prova para vocês. Porém, né, é muito sensato que vocês saibam como resolver isso aí, né, porque as provas de Enem e concursos vão exigir. Seguinte, agora é que vem o probleminha maior. Deixa eu dar um... Então, letra C aqui diz o seguinte: raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5, tudo ao quadrado. Deixa eu colocar o nosso brinquedinho aqui. Muito bem. Simplificando, deixa eu mudar a cor aqui. 2 com 2, né? Vocês vão ter o quê? Nesse nosso caso, na radiciação, sempre pensem em módulo. Ah, professor, eu não consigo pensar em módulo. Não vem ao caso agora, nesse momento. Basta que entendam, né?